Vamos lá, aula 5. Na aula de hoje, vamos falar sobre o transporte de segmento e de ângulo e introduzir alguns conceitos que aparecem bastante quando estudamos a geometria plana. Começamos então com esses conceitos. A noção de figura plana, aparece bastante nos exercícios, nos textos, A figura plana. Então, a figura plana é uma figura formada por pontos coplanares, por pontos que estão no mesmo plano, de forma então a figura plana é uma figura contida no plano. Outra nomenclatura que aparece é segmentos consecutivos, são segmentos que têm uma extremidade em comum, segmentos colineares, segmentos que estão contidos numa mesma reta. Então temos aqui um exemplo de segmentos consecutivos, A, B, B, C, eles têm o ponto B em comum, então são consecutivos. Nessa segunda figura temos o segmento AB e CD são colineares, estão numa mesma reta. E no terceira figura temos os segmentos AB e BC consecutivos e colineares. AB e BC têm simultaneamente a extremidade B em comum e ambos estão numa mesma reta. Então são segmentos consecutivos e colineares. Mais um pouquinho de nomenclatura. Dizemos que dois segmentos AB e CD são congruentes quando possuem a mesma medida. Então, no caso de segmentos, a medida do segmento AB a gente denota com uma barrinha em cima. Então, eles são congruentes quando têm a mesma medida. Dizemos que dois ângulos A e B são congruentes quando ele tem a mesma medida. No caso de ângulos, nós usamos a mesma notação para ângulo e para medida do ângulo, não fazemos distinção entre o ângulo e a medida. O contexto deixa isso bem claro, não causa ambiguidade. E de fato, até para segmentos, alguns livros mais modernos, hoje em dia já usa a mesma notação para segmento e medida do segmento. Mas para manter aqui o padrão, então vamos denotar AB com um tracinho em cima para representar a medida do segmento AB. Então temos aqui a primeira figura, dois segmentos, de forma que eles possuem a mesma medida, logo são segmentos congruentes. Na segunda figura temos dois ângulos que possuem a mesma medida, então são ângulos congruentes. Então a noção de congruência em geometria indica a mesma medida. Então observe que o ângulo A e o ângulo B são distintos, não são o mesmo ângulo, mas eles têm a mesma medida. Então nesse caso nós dizemos que eles são congruentes. Mais um pouco de nomenclatura. Ângulos complementares são ângulos cuja soma resulta 90 graus. Ângulos suplementares, a soma resulta 180 graus. Ângulos consecutivos têm um lado em comum. Ângulos adjacentes não possuem pontos internos em comum e são ângulos consecutivos. Então, aqui está, por exemplo, uma figura. Tá? Nessa figura, AOB e BOC são ângulos complementares. A soma dos dois resulta 90 graus. Nessa figura, AOB e BOC são complementares. A soma dos dois ângulos resulta 180 graus. E nessa terceira figura, AOB e BOC são consecutivos. Eles possuem um lado em comum. Tá? E também são adjacentes, pois não possuem pontos interiores, nesse caso aqui. Agora, o axioma do transporte de segmento e do transporte do ângulo afirma que podemos transportar o segmento, por exemplo, o axioma de segmento. Então, dado o segmento AB e uma semirreta, existe um ponto D na semirreta tal que o segmento AB tem a mesma medida do segmento AD. Então, é possível pegar um segmento AB e transportá-lo sobre uma semirreta. E nós usamos esse símbolozinho, esse tiquezinho aqui para indicar que esse segmento e esse daqui tem a mesma medida. Então aqui é o transporte de segmento. Transporte de ângulo é semelhante, dado um ângulo e uma semirreta. Existe em um dos planos determinado pela reta, desse suporte dessa semirreta, uma outra semirreta, de maneira que nós podemos transportar esse ângulo, no caso aqui, a OB, para esse outro ângulo aqui,
de maneiras que eles são congruentes. Então esse é o axioma de transporte de ângulo, transporte de segmento. Mais um pouquinho de nomenclatura. A bissetriz de um ângulo, né, é a semirreta que divide o ângulo em dois ângulos congruentes. Então temos aqui o ângulo AOB. Então a bissetriz SOC do ângulo AOB divide então o ângulo AOB em dois ângulos congruentes, no caso aqui o ângulo AOC e o ângulo COB. Essa é a bissetriz. Temos também a mediatriz de um segmento, é a reta perpendicular a um segmento pelo ponto médio. Consequentemente, né, essa mediatriz divide o segmento em dois segmentos congruentes. A gente usa essa marcaçãozinha para dizer que esse pedacinho tem a mesma medida desse pedaço. É a reta perpendicular ao segmento AB passando pelo ponto médio. Então essa é a mediatriz de um segmento. Essas são nomenclaturas utilizadas todo o curso de geometria. Então, vimos o axioma do transporte, o axioma de transporte de segmento de ângulo e mais alguns conceitos para acrescentar às aulas anteriores. Obrigado, até a próxima aula.